próxima pergunta aqui. Pergunta aí, vamos ver. Tá. Então, pelo que a gente entendeu, dá para você observar, né, você já explicou isso, a evolução sua ou a própria evolução da outra pessoa através da morfo. Então, você pode, X em X tempo, tirar fotos, por exemplo, e acompanhar uma evolução sua na vida. Seria isso? Perfeito. Aliás, eu oriento. Se as pessoas puderem fazer isso, é extremamente importante para que isso vá fazendo cada vez mais sentido para ela possa ver. Porque tem gente que é do ver para crer, né? Os cerebrais, eu sugiro que façam isso com bastante propriedade. Por quê? Porque ele vai avaliando. Se eu pegar, gente, o meu rosto há 10 anos atrás, sem brincadeira nenhuma, eu hoje sou uma protuberante. Eu era redonda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meio exigiu de mim criteriosidade, proteção, entrega, velocidade, e eu simplesmente obriguei a face a entregar. Eu só não escondo isso quando eu, obviamente, estou de lado, porque ali fica extremamente visível que existe um outro movimento por trás disso. São as faces, né? A gente fala que são as personas que nós colocamos pelo meio. Então, isso se modifica muito. Mas para não ficar assim falando meio, deixa eu só falar uma coisinha antes, Otávio. O que a gente olha? Existem 4 leis dentro da morfopsicologia. Uma delas, né, que é a da dilatação, uma da retração, da tonicidade e da atonia. E existem zonas, entre aspas, terços, né, pelas nomenclaturas, que são desse início de olho aqui, ó, desse canto superior para cá, a gente chama de zona cerebral. Tá? Pessoas que precisam de mais movimentos racionais, mais lógica, mais coerência, talvez mais céticos em relação às coisas. Quando a gente pega esse terço do olho, da parte inferior, até esse início de lábio aqui, ó, parte superior, que vem pra cá, ó, certo? Orelha, ó, ok? Vem isso aqui pra cá, nós temos aqui o que a gente chama de zona afetiva, tá? Que se trata mais das emoções, por que ela tá centralizada? No olho e na narina, certo? Ó. E a gente tem a última zona, ou último terço, que a gente chama de instintivo ativo, que é isso aqui, ó. Desse canto inferior da boca, né? Vou pegar esse pontinho aqui do lábio, então lábio inferior, pra cá, ó. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, então são os 3 terços. Aqui um, aqui outro e aqui outro. Cerebral, afetivo e instintivo ativo. Mais pra terra. Mais entrada, se a gente fosse falar dos chakras, que não vem muito ao caso agora, mas a gente teria aqui um movimento importante. Aqui nós estamos lidando com o pulmão, com o coração, com uma série de coisas aqui presentes nessa relação. Aqui, inclusive, com o instintivo ativo, que a gente fala de prazeres, sexo, comida, bebida e por aí afora, viagens, enfim. E a gente fala desse movimento conectado para o céu, né? Em relação ao cérebro e aos processos. Tem até uma coisa que eu brinco muito, que são essas entradinhas, que às vezes a gente começa a queimar por faces e o cabelinho cai aqui. Tem uma super explicação para isso também. Porque aqui a gente trabalha muito aquecimento, dependendo da realidade da pessoa. Tem gente que fica careca quando usa muito o cérebro, sabe, Otávio? E aí o negócio é assim, entendeu? Mas eu nem tenho as entradinhas, né? Não, porque já tá tudo aberto. Já nem se vê mais, né, Otávio? E aí, então, a gente faz essa primeira base. A outra é o seguinte... É como se a gente pudesse pegar aqui e dividir essa face ao meio, tá certo? Bem meio mesmo. E aqui a gente enxerga um lado, que é o lado esquerdo, e um que é o direito. O esquerdo a gente chama de hereditário, de adquirido, de inato, que é o que você já traz das suas bases. Nós costumamos dizer que até 17 gerações anteriores a nós está presente, mas de base são 3, no mínimo, tá? E o terço, que é o lado de cá, a gente fala do presente, que é o seu movimento adquirido. Lê-se livre-arbítrio, personalidade, seu movimento de correlacionar o que você veio por essência trazendo, que natureza divina de essência é essa nesse lado, e que característica de personalidade para trabalhar o meu livre-arbítrio de entrega. Dentro disso, quando a gente divide isso aqui, é que nós identificamos uma coisa chamada dissimetria. Um olhinho mais aberto ou mais fechado, um olhinho, entre aspas, mais mortinho ou mais vivaz, mais com brilho, uma narina, uma entrada maior ou menor, uma bochecha, que fala também de um movimento presente das emoções, tá? Essa bochechinha aqui tem um detalhe que eu vou jogar pedra. Isso aqui é uma pessoa que intelectualiza até a emoção. A pessoa acha que é o máximo isso aqui, aí vai lá e faz
aqueles negócios lá, como é que chama aqueles negócio facial lá? E depois esquece que ela vai ter que lidar com esse novo movimento. Por isso, você vai fazer uma cirurgia bariátrica e o cara diz assim para você: olha, sugestão, procure um psicólogo, um psiquiatra para lidar com a sua nova forma. Porque o que está aqui guardado em 30 anos, não vou falar 40, que vai ficar foda, não precisa disso, né, Otávio? Agora vai se modificar e você vai ter que assimilar isso na razão, na emoção e na sua entrega. Você dá conta? E aí vem os suportes terapêuticos do Otávio, que, aliás, é brilhante, né? Então, a gente avalia isso, assim como o lábio. Você vai ver que, às vezes, um ladinho do lábio levanta mais aqui, outro menos, ou um aqui desce mais ou menos. Aqui a gente está falando de uma fala. Pra vocês terem uma ideia, aqui a gente é a maneira de comunicação, né? Esse coraçãozinho aqui, a gente entende que é um senso estético apurado, certo? Mas também do ponto de vista da fala, a gente vê a rispidez ou a doçura de uma fala pela carninha dessa região aqui. Tá? Um dos critérios, claro, né? E em especial a distância desse nariz para essa boca. Quanto maior a distância aqui, ó, mais a pessoa tem possibilidade de raciocinar um pouco para falar e não ser tão ríspido. Tá? Agora, você imagina... Não precisa esconder os beijos, não, que eu já vi, tá, Otávio? Já era. Então, tem muita relação. Assim como esse queixo aqui, pontudo, tudo vai sendo conversado. Assim como você vê numa face ampla, um nariz mais delicado e fino. E aí? Como é que eu sinto isso, hein? Uma pessoa tão expansiva com um nariz delicado. O que isso causa nessa persona aqui presente? Então, a gente avalia isso. Os terços, o meio, as dissimetrias, como isso se processa, e a lateralidade. A gente vê muito essa movimentação de lateralidade aqui, porque, olha só, olha o nível de projeção desse queixo aqui, certo? Que a gente olha com análise aqui. Olha como ele de lado não tem essa mesma projeção. Na maneira de me relacionar sentimentalmente, talvez eu seja mais passiva. Ou, como eu intelectualizo bem as emoções, talvez eu ainda me movimente ativamente. Ou, né, possibilidades. Entendendo tudo isso, você concorda que é muito mais fácil de eu lidar com a outra pessoa, de eu compreender a mim e ao outro e poder ter harmonia numa relação, seja ela relacionamento afetivo, seja ele relacionamento profissional, de amizade. Imagina eu poder me comunicar com o Otávio de uma maneira que eu sei que é gentil para a alma dele, que eu sei que ele vai aceitar de uma maneira mais bacana, a fim de ter um ganha-ganha para as duas partes, do que se eu não conhecesse isso e fosse só na minha forma de sentir, sem respeitar aquela natureza. E é por isso que eu falo que morfo é vida. Porque a gente consegue ser empático com nós mesmos, sem aquele chicotão ativo de 50 vezes por dia, e com o outro. Porque o que move o Otávio não é o que move a Marcela. Mas nós precisamos nos comunicar. Eu tenho negócios com o Otávio, vamos lá. E aí? Como que eu levo o Otávio e a mim mesma ao ganha-ganha desse processo? De uma maneira gentil e solidária. Que eu digo empática, porque eu estou respeitando as características de ser e existir do Otávio. Certo? Eu não sei se para você vai fazer sentido, Otávio, terapeuticamente, porque eu acho que você deve estar conectando um milhão de coisas legais aí, mas a Morfo faz todo esse viés e te diz o quê? Te dou aqui uma ferramenta para que você consiga se relacionar melhor com você, com as pessoas, se aceitar melhor, porque você veio assim, é assim que você está nesse movimento. Te ensino a lidar melhor com isso, te trago autoconhecimento desse ponto de vista, te trago vantagens competitivas, porque você, passando a agir respeitosamente com o outro e com você, a fluidez vem, né? A gente consegue se movimentar isso. Então, eu acho que a Morfo traz ferramentas que são poderosíssimas. Eu, por exemplo, nas minhas aulas eu falo sempre, foi o marco da Morfopsicologia para mim, foi aprender a lidar com a Giovana, minha filha. Para mim, foi a coisa mais expressiva. Assim, me tocou muito porque eu passei a entender uma coisa que eu não entendia e exigia dela. Né? E olha que eu exijo bastante. Então, você imagina, coitadinha. Né? E quando a gente começa a ter essa consciência,
Gente, é vida. Porque aí você não é só uma relação de mãe com filha, é uma relação de amizade, de respeito, de cumplicidade, né? Você passa a ter possibilidade de enxergar aquela alma sem simplesmente mando, mas como troca. Ela tá aqui comigo no movimento evolutivo, eu e ela não tá comigo aqui à toa, né? E a Morfo traz isso. Então eu realmente me apaixonei pela técnica e acho que todo mundo devia ter o direito de fazer em algum momento, de conhecer um pouquinho isso, que é rico, sabe? É rico. Talvez a gente leva anos na análise, e uma face já demonstra para você em 15 minutos algumas tendências que você pode se trabalhar com a ajuda de um profissional, claro. O que eu acho muito legal e faz parte de um grupo de técnicas aí que me surpreendeu muito positivamente, né? Para quem me conhece sabe que eu faço as minhas leituras do outro usando muito a minha sensibilidade, a minha percepção do campo biomagnético, energético, a aura da outra pessoa, né? Então, eu me conecto muito por empatia ao universo da pessoa para ter aquela leitura do que ela sente. Não é como o Otávio vê essa pessoa, é como eu sinto o universo dela, como que aquela pessoa vê o mundo, como que ela sente. E durante muito tempo eu falava assim, essa para mim é a minha melhor maneira de se ler o mundo, essa é a minha técnica de utilizar isso. E eu comecei a ser muito surpreendido ao entrar em contato com outras técnicas, tipo com a morfopsicologia, por exemplo, como você fez leitura de outras pessoas, né, na minha frente, eu presenciei, eu falei assim, gente, eu não conseguiria tão rapidamente ter feito uma análise tão precisa usando apenas a sensibilidade. Foi muito direta. Percebeu que precisa ser calibrado, às vezes, em questão de 1 minuto de olhar, né? Eu levo mais tempo que isso na minha conexão para perceber o que tem que ser calibrado, né? Então, tem uma série de técnicas, dentre elas a morfopsicologia, que eu acho que são muito aplicáveis para a pessoa ampliar a percepção dela da realidade e saber também onde ela pode se ajustar melhor, ajustar a si mesma e ajustar o relacionamento dela com o outro, né? Porque quando você ajusta essa sua maneira de se relacionar, falando a linguagem do outro, tudo se passa muito melhor, porque você compreende melhor o outro e você compreende melhor a si mesmo. Então fica muito mais fácil ajustar. É até por isso que a gente teve essa ideia de ir no Super-Humano aqui 360, a gente fazer esse tipo de live, né? Apresentando algumas técnicas que são interessantes para ampliar essa visão, para você mesmo se ajustar.